Então vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, muito boa noite a todos vocês, tá? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar o nosso papo sobre fundações. Até a última aula a gente estava dimensionando um pouquinho de sapatas, né? Aí hoje a gente vai continuar então um pouco o papo de sapatas, mas vamos colocar uns probleminhas na sapata, vamos colocar uns defeitos que a gente vai encontrar no campo, tá? Uns defeitos que a gente vai encontrar no campo, e aí é isso, a gente vai vendo o que faz para cada caso, quando tem interferência, quando não tem interferência, e assim vai. Beleza? Então, até a aula passada eu te ensinei uma sapata para um pilar quadrado, né? Então eu vou até anotar isso na lousa aqui. Até a aula passada nós falamos de sapatas, a gente dimensionou as alturas, né? Sapatas isoladas só, isoladas, tá? E aí a gente dimensionou tanto sapata quadrada quanto sapata retangular, tá? Então desenhamos tanto sapata com pilar quadradinho, tanto quanto pilar retangular, tá? Na sua prova caiu até uma de pilar retangular, então acho que esse assunto já foi, já era, já aprendemos, né? Então, agora eu vou trazer uma sapata para vocês, mas uma sapata que vai ter uma interferência. Como assim, professor? Então, eu vou te mostrar, a gente faz com calma essa, que é uma sapata que vai acontecer bastante, tá? É uma sapata que vai acontecer bastante. Deixa eu ver, sapata com interferência, deixa eu ver o que nós vamos... Deixa eu só ver isso aqui, sapata já dimensionado. Tá, vou fazer dois casos. Uma é uma sapata com interferência, outra é sapata para pilar associado. E deixa eu ver se tem mais um caso. Sapata para pilar de divisa. Nós vamos fazer tudo isso aqui, tá? Então tem bastante coisa para a gente tomar conta. A mais fácil hoje, sapata com interferência, tá? Então, olha só, imagine que eu tenho uma situação a seguinte, pessoal. Imagine que eu tenha um terreno. Cadê minha régua aqui, meu Deus? Então tá. Imagine que eu tenho um terreno aqui, ó. Vou desenhar nesse canto melhor. Imagine que eu tenho um terreno e que eu tenho um pilar, gente, próximo da divisa desse terreno. Então imagine que aqui é a divisa do terreno, tá? Ixi, não tá aparecendo nada aí, né? Oh, meu Deus. Vamos fechar de novo, vamos tentar de novo. Tô escrevendo na lousa, não tá acontecendo nada ali. Então, pessoal, pronto, agora voltou, né? Tá ali de novo. Então, imagine que eu tenho uma situação como essa e um pilar da minha obra, por exemplo, ele esteja aqui assim, ó. Seja o pilar da minha obra. Imagine que ele esteja alocado aqui pela arquitetura e que essa distância aqui, ó, deixa eu melhorar isso aqui para você não imaginar errado. Então esse é a divisa do terreno. E aí, pessoal, imagine que essa distância aqui, ó, seja
meio curta. Imagine que essa distância aqui, ó, valha 80 centímetros. Imagine que isso valha 80 centímetros. Bom, significa que eu não posso dimensionar a minha estrutura de qualquer jeito. Vou lá e dimensiono. Por quê? Porque a minha sapata, ela não pode passar para cá. Ela não pode passar. Ela não pode passar dos 80 centímetros ali, tá bom? Então, vamos lá calcular essa bichinha aí, mas antes eu vou dar algumas considerações sobre. Primeiro, esse pilar eu vou chamar de P1 e a carga nele vai ser 1.100 kN. E a tensão admissível do solo vai ser igual a 250. Deixa eu pôr minha folhinha aqui para eu copiar, tá mais fácil aqui. 250 kPa ou 0,25 megapascal, tá? Então essa é a tensão admissível do solo. Lembra como é que acha essa tensão admissível do solo? O NSPT dividido por 50, tá? Do bulbo de tensões, igual você fez na prova. Tá? Então agora vamos lá, gente, vamos lá. Se a gente for olhar esse carinho aqui, se a gente for calcular ele de uma maneira rápida, se eu não me engano a gente até calculou uma sapata dessa. Quem puder pegar aí a aula anterior, eu acho que a gente calculou uma sapata exatamente com essa carga, não sei se foi isso que a gente fez, mas exatamente com essa carga, porém não tinha limitação. Não tinha essa limitação do lado, né? Acho que era um pilar, deixa eu ver. Acho que era isso, vê se foi isso que eu fiz, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu passei, quem poderia me confirmar se eu passei esse pilar aqui para vocês, ó. Pilar retangular, que a carga é 250, né? A carga, não, tensão do solo. Fala aí, Valcírio, comigo. Foi o exercício esse aí, não foi? Foi esse? Passou ou não passou? Passou. Igual, então. No final, Sim. quanto é que ficou a sapata? Ficou uma sapata de 2,20 por 2 metros? Peraí que eu vou olhar aqui no meu exercício. Olha lá. E aí, Valcíria, era só olhar lá. E eu que não acho o exercício. Peraí, professor. Deixa eu abrir o arquivo, que vai ser mais fácil no arquivo do que o papel. Peraí. Tá bom. E os outros colegas, ninguém fez essa? Ninguém nem lembra, ninguém nem existia nesse momento? Eu não assisti a última aula, não. Esse é o exercício, Thiago. Então, mas não é aquele último exercício? Da aula atrasada ainda. A aula passada foi a prova, na verdade, né? E isso.
Bom, tá bom. De qualquer maneira, deixa Eu vou pra achar lá. aqui e te Não, passo. não precisa não, Valcir. Foi muito devagar isso aí, não precisa não. Vamos lá, vamos resolver com o que a gente tem aqui. Olha só, a gente dimensionou essa sapata caso ela tivesse isoladona lá no meio do terreno. E aí esse era o pilar, e aí a gente chegou numa sapata que era assim, ó. Então aqui tinha 2,20 e aqui 2 metros. Foi isso que a gente chegou. Ou seja, eu preciso de um espaço aqui, ó. Se o meu terreno ele passar, por exemplo, aqui perto, a divisa dele, eu já não posso construir essa sapata assim. Não vou poder construir essa sapata aí, ó. Então, eu vou ter que usar um outro método. Por que eu não posso construir essa sapata? Porque se aqui é a divisa do terreno, tá? Esse carinha aqui, ó, vai estar para fora do meu terreno, vai estar no meu vizinho. Eu não posso construir uma sapata entrando ali por baixo do vizinho. Não posso, né? Beleza? 1,20, deixa eu só fazer uma conta, 40, 100. Olha só, vamos fazer uma conta aqui básica do exercício. Quanto mede daqui no meio até aqui no meio daqui? Bom, é 110, não é verdade? 110? Porque se eu calculei a sapata isolada e deu 220, então a medida que eu tenho que ter disponível é 110. E qual é a medida que eu tenho de fato disponível aqui, ó? Do centro desse cara até encostar lá. Qual é essa medida? Bom, se você lembrar desse pilar, eu esqueci de colocar as dimensões dele, né? Esse pilar tem dimensões 10 por 40 centímetros. A gente definiu isso aí no último exercício, tá? Então, se ele tem 10 por 40 centímetros, aqui mede 20, com mais 80, eu tenho 100 centímetros disponível. É possível fazer uma sapata isolada? Normal? Não. Por quê? Porque esse 110 não vai poder dar. Ele dá 100 no máximo, aqui ó, até o centro de gravidade. Então, se eu não tenho espaço disponível, eu tenho uma sapata com interferência. É isso que chama, tá? É assim que chama. Então, a gente já concluímos que calcular ela isoladamente não dá certo, porque ele requer um espaço maior do que o disponível, tá? Então, você podia anotar isso aí, ó, de alguma maneira, com as suas palavras aí, ó. Sei lá, eu vou anotar do meu jeito, ó. Como o espaço disponível é menor que o necessário para uma sapata isolada, vírgula, então teremos uma sapata com interferência. Por que com interferência? Porque a divisa do terreno está interferindo na construção de uma sapata total. Ixi, pessoal, travou de novo, né? Travou. Ah, meu, toda hora isso? O que será isso, gente? Será o meu celular? Será a conexão? Será o quê? Eu acho que é a conexão, né? Conexão?
Aqui em casa tem o tal do 2.4G e do 5.0, do 5G, né, que é a frequência que eles operam, né? Também acho que é a conexão, porque esses telefones iPhone Plus aí, 12, não trava não. Né? Pena que o meu é o 5S, aí não sei se é igual ao 12, né? Mas deve ser igual, né? É aquele quadradinho ainda, professor? Errei, não fala mal dele não, doido. O meu é bom pra caramba, meu. Salva muito, né? Já salvou muito aí o Hugo, hein? Ele é bom, velho. Pior que eu gosto dele, de verdade, assim. Às vezes ele desliga do nada, assim, mas ele é bom. Juro que ele é bom. Pronto, olha lá, na lousa lá, ó. Como o espaço disponível é menor que o necessário para uma sapata isolada, então a gente vai ter uma sapata com interferência, beleza? Essa é uma coisa interessante que a gente vê, tá? Então, qual é a primeira verificação que a gente fez aqui, ó? A gente pegou o espaço, deixa eu pensar aqui o que a gente fez, ó. Eu vou explicar só, não vou escrever não, porque tá mais ou menos escrito nesse texto. Qual é o primeiro passo para calcular uma sapata como essa? É tentar fazer ela isolada. Aí você calculou o lado da sapata isolada, né? Lembra que a sapata isolada, aqui ó, a sapata isolada deu o A igual a 220 e o B igual a 200 centímetros, né? Não era isso? Foi isso que deu de sapato isolado. Então, a primeira verificação nossa, tá? A primeira verificação nossa foi a seguinte, nós verificamos, e aí isso você já pode anotar. A gente verificou que o tamanho A dividido por 2, tá? Ele tem que ser menor ou igual ao E. E, o que é o E? Ao espaço disponível. Tá? E ao mesmo tempo, gente, B sobre 2 tem que ser menor ou igual a o espaço disponível. Lógico. Ao espaço disponível. Beleza? Essas duas condições, elas têm que ser verificadas. E nós verificamos uma delas, né? Nós verificamos as duas, na verdade. Então, olha só. Desse lado aqui, ela media quanto de assim, ó? 2 metros de assim. Cabe 2 metros no nosso desenho? Cabe com certeza. Ele não deu nenhuma limitação nem para cima e nem para baixo. Agora, e de largura nesse sentido aqui, ó, nesse sentido. Qual era o tamanho dela? 220. 220 dividido por 2 é menor que o espaço disponível? Não é. 220 dividido por 2 é maior que o espaço disponível. Então, no nosso caso, ó, ele não obedeceu esse critério. Se ele não obedecer esse critério, então a gente já chamou de sapata com interferência. Beleza? Anota tudo aí que o meu espaço é muito pequenininho. Então, quando você acabar de copiar isso tudo, eu quero apagar tudo que está escrito aqui, ó, para a gente continuar os cálculos, tá? Copia aí. Eu vou me guiar pela Valcíria, então. Quando eu terminar de copiar isso aí, eu continuo. Tira o print, Val. Não, tá tranquilo. Tranquilo. Valcíria não é tão devagar assim, não. Já terminei. Pode apagar. Tá, beleza. Então, coisa bem simples, né? A gente calculou ela isolada, igual a aula passada, e viu que não cabe. Então, sapata com interferência. Falando isso,
olha qual é o segundo passo. O segundo passo é pegar o espaço disponível e adotar como um dos lados da sapata. Então, olha só. Qual é o espaço disponível? O espaço disponível. Bom, o espaço disponível é o 100 centímetros. É igual a 100 centímetros. Então, pessoal, vocês concordam comigo que daria para fazer? Como é que foi? Quem combinou? Daria para fazer uma sapata mais ou menos assim, ó? Uma exigência. Nós já colocamos com alguns que eles aceitaram pegar um do que nascesse mais. Valcíria, seu áudio aí, Valcíria. Tem outros que não aceitam, Isso. Vocês concordam comigo que daria para fazer uma sapata mais ou menos assim, ó? Deixa eu ver aqui quanto que dá. Aqui no 30 até esse valor. Então aqui no 30 esse valor mais ou menos. Olha o que eu fiz, pessoal. Eu então vou pegar uma sapata que vai ter essa largura aqui, ó. Que mede quanto? 100 mais 100, 200. Acho que ficou um pouquinho fora aqui, vou fazer um pouquinho maior. Tá? Então eu vou pegar uma sapata que vai ter a limitação da divisa. Então ela vai vir até aqui, ó. Como a sapata tem que sempre ter o CG aqui no meio, então o outro lado da sapata vai ser aqui. Quanto que vale essa medida? 100 mais 100, 200, tá? Então o espaço disponível é 100, então coloca assim, ó. Um dos lados da sapata será 100 vezes 2, tá? Um dos lados da sapata será 100 vezes 2. Por quê? Que era o espaço disponível que eu tinha, eu dobro ele para o lado de lá e eu consegui achar a largura da sapata. Agora, qual é o outro tamanho da sapata? Eu vou calcular, calma, vou calcular. Mas eu sei que um dos lados eu vou chamar de 200, tá? Um dos lados eu vou chamar de 200. Beleza? Então, é o espaço disponível vezes 2, tá? 200 aqui. Então, vou fazer a continha. Escrever, ó, 200 centímetros, tá? 200 centímetros. Beleza? Bom, já fizemos uma das verificações, que é pegar um dos lados que eu tenho, multiplicar o espaço disponível por 2. Qual é o segundo passo? O segundo passo, pessoal, é aquela formulinha nossa lá, que dizia que a área mínima ela era igual, lembra? A carga no pilar, 1100, dividido pela tensão admissível do solo. Pode deixar em kPa mesmo, tá? Pode deixar em kPa. Por que pode deixar em kPa? Porque a carga está em quilo. A tensão está em quilo. Quilo vai cortar. Pascal é Newton por metro quadrado. Aqui tem Newton, vai sobrar só metro quadrado, que é a área que a gente quer, tá? Então, se você fizer isso daqui, vai dar 4,40 metros quadrados, tá? 4,40 metros quadrados. E aí, o que você pode fazer? Isso daqui é igual a um dos lados que eu já tenho, que vale 2,0 multiplicado pelo outro lado, que eu vou chamar de L2, por exemplo, tá? Que eu vou chamar de L2, por exemplo. Beleza? Bom, vamos lá, vamos continuar
esse exercício aí. Tendo esse L mínimo, eu consigo encontrar o meu L2, no caso vai ser 440 por 20, vai dar 220 metros, né? 2,2 metros. Aí você até pode me questionar e falar, professor, mas não ficou exatamente igual a sapata isolada? E aí eu te pergunto uma coisa aqui. Quem consegue notar a diferença entre aquele cálculo que eu disse para vocês, que o lado A ficaria 220 e o lado B ficou 200, qual é a diferença entre o cálculo da sapata isolada para o nosso cálculo agora, que deu um dos lados valendo 200 e o outro lado valendo 220? Lembrando que lá era 220 e 200 também. Eu faço uma pergunta para ver se vocês estão fazendo ideia do que a gente está fazendo aqui. Ficou diferente ou ficou idêntico? Enquanto você pensa nessa pergunta, eu vou fazendo a última verificação. A última verificação, gente, ela dizia que A tem que ser menor ou igual a 2,5 vezes B. Se você fizer essa conta, 2,5B dá 2,5 vezes 2, isso dá 5. 5 é maior que 2,2? É. Então, está verificado isso aqui, né? 2,2 é menor que 2,5 vezes 2,0, tá? Então, ok, isso aqui. Verificamos tudo. Agora, eu quero fazer uma pergunta, né? Fazer uma pergunta. Qual é a diferença, então, entre esse exercício que deu um lado 200 e o outro 220, com o cálculo de sapata isolada da aula passada, que deu também 220 e 200. Então, ou seja, essa interferência aqui não mudou nada? Pô, pergunta que eu faço para a turma, vou até desligar meu microfone. Você pode tentar responder, tá, gente? Aqui é aula, assim. Ninguém vai te matar, te humilhar, te esculachar se você responder errado, né? Não tem problema. Nós já estamos em fundações aqui, o papo precisa ser uma troca, né? Sobretudo no modelo remoto. E aí? Eu fiz uma pergunta. Eu calculei e os lados da sapata continuaram dando 2 metros e 2,20. Aí eu pergunto, aquela interferência que está grudado lá no terreno não mudou nada? Não mudou absolutamente nada no nosso exercício? Ou mudou? Ô, professor, sou sincero que até agora eu não achei o meu exercício, né? O outro que eu fiz. Mas os lados não inverteram, não? Plim! Perfeito, Valcira. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Exatamente isso. Os lados inverteram. Se antes eu tinha isso aqui, ó. Qual era o lado maior? Certamente, gente, a sapata era construída assim, ó. Esse lado aqui, 220, por quê? Porque ele está no lado maior do pilar. E esse lado aqui, 200, tá? Agora, dessa maneira aqui, obrigatoriamente, esse lado não pode valer 220, tem que valer 200. Por que ele tem que valer 200? Porque o terreno me impôs. Valcira, parabéns, você está prestando atenção no que está rolando, tá? Parabéns mesmo. Eu fiquei com medo de responder, porque realmente eu não estou com o exercício em mão, mas eu só lembro desse detalhe, que era invertido. Isso. Então, perfeito, ó. Então, como é que vai ficar a nossa sapata mais ou menos? Esse lado aqui, agora, gente, tem que ter obrigatoriamente 200 centímetros.
Por quê? Porque é limitado, não dá para ter mais que 200. E aí o outro ficou então com 220 centímetros, tá? O outro ficou com 220 centímetros. Muito bom, muito bom. Então, por que se inverteu? Porque isso é o tipo de problema que lá na obra dá merda. Por quê? Porque o cara vai querer construir o maior lado virado para o maior lado do pilar, como uma sapata isolada. Mas você que estudou e calculou, você viu que tinha uma interferência. Portanto, eu fui obrigado a mudar os lados da sapata. Eu fui obrigado a mudar. Por quê? Porque o pilar estava grudado lá na divisa. Tem um muro lá. Eu não posso rebentar o muro do meu vizinho e construir uma sapata, tá? Então, muito bom, muito bom. Esse foi o nosso primeiro exercício para mostrar que uma interferência, ela pode fazer a gente mudar a nossa sapata, tá? Essa é muito legal aí. Valeu a Valcíria que percebeu. Vamos para um outro exercício enquanto você copia, tá? Então, pessoal, exercício com interferência. O que você tem que fazer? Primeiro, calcular como se fosse uma sapata isolada. Segundo, ver se essa sapata isolada, ela cabe no espaço disponível. Se ela não couber no espaço disponível, então eu vou adotar um dos lados da sapata como sendo o espaço disponível vezes 2. Por que vezes 2? Porque o espaço disponível, ele vai ser lá da borda da divisa até o eixo do meu pilar, 100 centímetros. 100 vezes 2, ó, 100 vezes 2, eu vou ter esse lado aqui 200 centímetros. Então, aquele 200, ele veio aqui, ó, por conta que eu multipliquei por 2, que era o espaço disponível vezes 2, tá? O espaço disponível vezes 2. Peguei o S mínimo, que é a carga do pilar dividido pela tensão admissível no solo, e peguei que ela valia os 200 centímetros, esse cara aqui, ó, vezes o outro lado. Por que eu não chamei de A e nem de B ainda? Porque eu não sabia quem que era o maior e quem que era o menor, tá? Então eu chamei de L. Aí agora sim, achei que L2 vale 220. 220 é maior que 200, portanto esse é o A e portanto esse vai ser o B. Beleza? Um é o A, o outro é o B. E aí, por último, verifiquei que A é menor ou igual a 2,5B. Beleza? Então, anota aí as 4 verificações que eu tenho que fazer. Primeiro, é aquela que eu apaguei. Segundo, que eu tenho que fazer é dimensionar um dos lados da minha sapata. Terceiro, dimensionar o outro lado através da fórmula mínima, tá? E por último, verificar se essa sapata não é muito esticadona, tá? Se ela não é um esticadão assim, ó. Não pode uma sapata esticadona assim, tá? Então essa é a condição, ela não deixa ser uma sapata esticadona, tá? Uma sapata, por exemplo, 60 centímetros por 5 metros. Não pode uma sapata assim, 60 centímetros por 5 metros de comprimento. Não pode ter. Beleza? Então copia aí que a gente já vai para um outro exemplo aí. Muito legal esse exemplo. Pode apagar. Tá bom.
Pode apagar aí, pessoal? Pode. Então tá. Então agora, eu vou colocar, eu falei para vocês que eu ia sempre apimentando, né? Então, primeiro, eu coloquei um pilar meio grudado no muro de divisa. E aí você viu que dá para se virar, tá? Vai ter casos, pessoal, em que esse pilar vai estar tão próximo do muro de divisa que quando você calcular tudo, ele não vai obedecer esse último requisito, tá? E aí nós vamos ser obrigados a colocar uma viga alavanca nesse pilar de divisa, ligando esse pilar de divisa a um pilar central. Mas calma, daqui a pouquinho. Agora, pessoal, eu vou te passar um outro tipo de pilar. Deixa eu ver qual é o mais importante para eu passar. Se eu vou passar esse aqui. Não, vou passar um outro aqui, ó. Vou passar um outro aqui. Olha só, pessoal. Agora eu vou juntar os pilares. Vou colocar dois pilares bem próximos, de tal maneira que eu não consiga construir uma sapata isolada para cada um. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Um mega sapatão entre os dois. Vai ter que fazer um sapatão entre os dois. E aí a gente chama de sapata associada. Sapata para pilares associados. Então, vamos lá. Vamos desenhar ele. Vamos lá, então. Mais um exemplo aqui. É este exemplo aqui. Vou desenhar para vocês. Minha régua. Imagine que eu tenha um pilar aqui, ó. Quanto ele mede? 10 por 30. Um pilar aqui, tá? E um outro pilar, pessoal, mais ou menos aqui, ó, medindo 10 por 50. Então, olha só, dois pilares eu tenho, o pilar P1 e o pilar P2. Esse pilar P2, olha as características dele. Ele é 10 em X por 50 em Y, né? Nem precisa falar, você já está vendo, né? E a carga dele vale isso aqui, ó, 1.375 kN, tá? 1.375 kN. Já esse outro cara aqui, chamado de P1, esse é o meu P1, ele vai ser 10 por 30. 10 por 30, e a sua carga vai ser 825 kN, tá? São cargas diferentes. Aí até então, nada demais, né? Nada demais. Deixa eu só melhorar esse 10 por 30 aqui. Pronto, melhorei ali. E aí, pessoal, tem um problema nesse exercício. Esse exercício, você vai encontrar uma limitação de espaço. Imagine que entre esses dois caras eu tenha apenas 120 centímetros de espaço. Só tenha isso de espaço.
Tá? Então, esse é o enunciado. Lembrando que a tensão admissível do solo, vamos dizer que está todo mundo naquele mesmo solo, tá? Tensão admissível do solo, 250 kPa, tá? Então, esse é um exercício aí, tá? Esse é o exercício. Copia aí, nós vamos começar. Deixa eu buscar lá uma água, tá? Enquanto você copia. Mas é basicamente isso. Ó. Eu tenho dois pilares com as suas cargas e as tensões no solo, mas eu tenho apenas 120 centímetros separando o eixo de um pilar para o eixo do outro pilar. Será que vai caber duas sapatas isoladas ali? A resposta é não, né? Mas a gente vai calcular e vai ver que não. Puxei. Pessoal, eu vou fazer um rascunho ali e aí eu quero que você preste atenção nessa ideia do espaço disponível. Então, dá uma olhada que o espaço que eu tenho entre um pilar P1 e o P2 é 120 centímetros. Então eu vou fazer um rascunhão para você ter uma ideia do que eu estou falando. Imagine, pessoal, que eu vá calcular uma sapata isolada para cada um. E aí imagine só que eu tenho isso aqui, ó. Aqui chega aqui, bate aqui. E calculei a sapata isolada desse cara, deu mais ou menos assim. Aí eu vou calcular a sapata isolada do outro cara, deu algo mais ou menos assim.
Beleza? Bom, então, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o seguinte, de eixo até eixo, desse eixo aqui, ó, até esse eixo aqui, ó, tem quanto disponível? 120. Está lá no enunciado. Então, olha só o que eu tenho. Eu tenho que metade da largura de uma sapata mais metade da largura da outra sapata tem que ser menor que 120. Se essa metade mais essa metade der maior que 120, não cabe. Significa que não tem como eu fazer. E ainda mais, gente, para concretar esses caras, eu tenho que pôr uma forma aqui no meio. Então, olha só a conta que eu vou fazer. A conta que a gente vai fazer é o seguinte, o lado 1, o lado B da sapata 1, mínimo, dividido por 2, não é? Porque o B é isso aqui, dividido por 2, mais o lado B da sapata 2, mínimo, o menor tamanho possível, dividido por 2, mais uma folga de 2,5 centímetros, uma folguinha assim, ó, para colocar a forma. Isso tudo tem que ser quanto? Menor que 120. Menor ou igual a 120. Então, essa fórmula a gente constrói ela através da observação, tá? Esses caras todos têm que ser menor ou igual ao espaço disponível. Essa é a ideia, ao espaço disponível, que no caso nosso é 1,20, tá? 1,20. Beleza? É o espaço disponível, que no nosso caso vai ser igual a 120 centímetros. Beleza? Agora, existe uma formulinha para calcular esse lado mínimo que a sapata pode ter. E aí, eu quero que você anote isso. Esse lado mínimo que a sapata pode ter. Então, anota aí aqui, ó. O lado mínimo que a sapata pode ter, o B mínimo, vai ser igual a raiz quadrada da carga no pilar P dividido por 2,5. Esse 2,5 vem lá daquela última fórmula, que A tem que ser menor ou igual a 2,5B, tá? Multiplicado por quê? Pela tensão admissível do solo. E esse vai ser o nosso B mínimo, tá? Esse vai ser o nosso B mínimo, beleza? Qual é o menor tamanho que uma sapata pode ter? O menor nessa direção. Qual é o menor tamanho que ela pode ter nessa direção? Bom, o menor que ela pode ter, calcula com essa fórmula. Então, o B mínimo 1, como é que fica o B mínimo 1? Vamos calcular aqui, ó. B mínimo 1 vai ser igual a raiz quadrada de quem? 825 dividido por 2,5 vezes a tensão admissível do solo, que é 250, tá? Isso tudo na raiz quadrada. Isso dá aproximadamente 1,149 metros. Como a gente não adota valores quebrados, então isso daqui é o nosso 1,15 metros, né? De 5 em 5, né? 1,15 metros. Esse é o nosso B mínimo. E o lado da sapata, outro mínimo. O nosso B2 mínimo.
o nosso B2 mínimo vai ser igual a raiz quadrada de 1.375 dividido por 2 vezes e meia a tensão admissível do solo parê. Se você fizer essa continha, você vai chegar em 1,48. 1,483 metros. Bom, a gente não usa esses valores quebrados, né? Por sinal, muitos de vocês não lembrou disso na prova, né? Que não usava valores quebrados porque isso dificulta a construção. Se eu não me engano, acho que só a Valcíria arredondou de 5 em 5 os lados da sapata, inclusive a altura, né? Então, faltou vocês lembrarem disso na prova, tá? Eu olhei a prova de vocês e, se eu não me engano, foi só a Valcíria que lembrou disso. Talvez o Paulo Portorati, eu acho que eu estou lembrado da prova dele, que também arredondou bonitinho todas as dimensões da sapata para múltiplos de 5, tá? Beleza? Não basta só um lado, tem que ser o outro lado, a altura também, para facilitar a construção. Bom, vamos lá. Chegamos nesses valores. Agora vamos ver se isso vai dar certo no nosso caso. Então eu tenho B mínimo 1,15 sobre 2, mais B2 mínimo 1,50 sobre 2. O que mais eu tenho? Mais a folga, 0,025. Isso aqui é 2,5 centímetros, né? Ó, metro para centímetro, passa duas casas, ó. 2,5 centímetros, tá? Quanto que dá isso aqui se a gente fizer a conta? Se você fizer essa conta, vai dar 1,35 metros. 1,35 metros. Cabe? Cabe no nosso carinha? Não cabe. Mesmo que eu tivesse tirado a forma aqui, ó, eu ia mexer só numa vírgula aqui, ó, ia ficar 1,325, né? 1,325. Ia caber no 1,20 que eu tenho? Não iria caber. Então, nós concluímos, depois de toda essa parafernália de conta, a gente concluiu que há necessidade de associar os pilares através de uma viga de rigidez, tá? Então, nós vamos associar os pilares através de uma viga de rigidez. Então, anota isso, ó. Como isso aqui maior que 1,20, né? Como maior, então haverá necessidade de associar os pilares. Necessidade de associar os pilares. Pronto. Quando você terminar aí, a Valcíria me avisa que aí a gente vai apagar e vai continuar a resolver o exercício. Porque isso tudo que a gente fez nesse exercício foi determinar que não dá para fazer duas sapatas isoladas. Não cabe no espaço disponível duas sapatas isoladas. Então a gente vai ter que associar os pilares em uma única sapata com uma viga de rigidez, tá? Ó, por mim pode apagar, professor. Mas já que rápido. Tô ficando esperto. Foi porque o colega lá criticou, né? Aí você tá indo rapidinho, né? Às vezes tem críticas que são boas. Pronto. Bom, sabido que esses pilares devem ser associados, agora, gente, nós vamos fazer um jeito de calcular agora, tá? Que eu vou te mostrar uma coisa. Vou te mostrar uma coisa.
Vamos lá. Eu vou calcular agora, pessoal, um tal da locação. Eu vou locar a minha viga de rigidez nesse carinha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aonde deve ficar o X do CG e o Y do CG. Ó, lembra de uma coisa aqui, ó. Imagine que eu tenho um pilar aqui que tem uma carga de 100 kN. E aí eu tenho um outro pilar aqui que tem uma carga de 100 kN. Então como é que eu posso desenhar essa sapata? Pode ser algo mais ou menos assim, ó. Por que algo mais ou menos assim? Bom, qual é o CG da minha sapata? O CG da minha sapata, ó, cruzo aqui, o CG da minha sapata, tá aqui o CG da minha sapata. Agora, qual é o CG entre esses dois caras aqui? Bom, se eu encontrar o centro de massa entre esses dois caras, vai cair exatamente aqui no meio. Conhecimento lá de resistência dos materiais. Não, mecânica, tá? Se eu tiver uma massa aqui e uma outra massa aqui, onde está o CG delas três? Vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá? Vai estar mais ou menos aqui, ó. Beleza? Mais ou menos nesse ponto aqui. Se eu tiver um pilar aqui, um outro aqui, um outro aqui e um outro aqui, onde está o CG desses caras? Mais ou menos aqui, ó. Então, existe o CG, o centro de gravidade dos pilares. E esse centro de gravidade dos pilares juntos, eles são diferentes, eles têm que ser iguais os da sapata. Mas, no nosso caso, pessoal, olha só o que acontece. No nosso caso, eu tenho um pilar que tem 825 kN de carga e o outro dá 1375. Então, pessoal, o CG dos pilares não vai dar aqui no meio. Por quê? Porque esse cara puxa mais carga. Então o CG dos pilares vai estar mais ou menos aqui, ó. Beleza? Mais ou menos aqui. E aí, por consequência disso, eu não posso desenhar minha sapata com o CG aqui. O CG da minha sapata tem que coincidir aqui. Então, eu vou ter que desfazer essa sapata aqui e vou construir uma cujo CG esteja aqui, ó. Cujo CG esteja aqui. Então, por exemplo, vou descobrir assim, ó, uma sapata assim. Pronto. Desenhei uma sapata que o centro de gravidade dela coincide agora com o centro de massa dos pilares, tá? Deixa eu até mexer algo aqui para você perceber. Perceba que desse lado da borda da sapata eu tenho um espaço muito pequenininho. Agora, olha o espaço da borda desse cara com a sapata. Um puta espaço grandão. Por que isso aconteceu? Para que o centro de cargas dos pilares coincidisse com o centro de carga da sapata, tá? Beleza? Então, agora, como os pilares têm cargas diferentes, nós vamos ter que achar o CG do pilar. Achando o CG do pilar, aí a gente vai locar uma sapata que vai ter o mesmo centro de carga dos pilares. Beleza? Conseguiu entender isso? De novo. Imagine que eu tenho 4 pilares assim e que eles tenham a mesma carga. Aonde está o CG? Aqui no meio. Agora imagine que esse cara tenha 1 kN, esse 1 kN, esse cara 1 kN, tá? E esse cara aqui tenha 999.99999
quilonewtons. Aonde vai estar o CG desses 4 caras? Certamente não vai estar mais aqui. Certamente ele vai estar onde? Vai estar por aqui, ó. Próximo daqui, ó. Por que próximo daqui? Porque esse cara tem muito mais carga. Então o CG dele tem que estar... o centro de cargas desses 4 caras juntos está lá mais próximo de quem é mais pesado. Tá? Beleza? Se eu pegar esses 2 pilares aqui, ó, e jogar uma viga de rigidez entre eles dois, aonde eles dois vão apertar na viga de rigidez? Exatamente no meio. E exatamente no meio também, ó, da minha sapata. Exatamente no meio da minha sapata. Agora, a viga de rigidez está exatamente no meio dos 2 pilares? Não está. Perceba, desse cantinho ela está grudada lá no cantinho. E desse outro canto, ela está longe pra caramba. Então, o conjunto sapata mais viga de rigidez não está centrado com os 2 pilares. Porque, senão, não coincidiria o centro de carga dos pilares com o centro de carga da sapata. Tá bom? Acho que deu para ter uma ideia agora do que nós vamos fazer, né? Então, a ideia é eu encontrar, sabendo a carga de um pilar, sabendo a carga do outro pilar, aonde vai estar o CG? Se fossem 2 cargas iguais, o CG era no meio. Mas sendo diferente, aonde vai estar o CG? Aí, ó, nós vamos calcular eles aí, tá? Anota aí, tá? Anota aí. Então, nós vamos fazer aqui, ó, cálculo de locação das cargas nos pilares. Cargas resultantes. Melhor dizer resultante, por quê? Porque é dos 2 juntos. Carga resultante nos pilares. Então, vamos lá, gente. Qual é o X do meu CG? E aí, eu quero que você lembre, lá no nosso glossário de fundações, o que era o X do CG. O X do CG, gente, é a distância do meu pilar até... é a distância do CG da sapata até o pilar mais perto, né? Então, olha só, eu vou apagar esse 120 aqui, vou escrever ele bonitinho aqui, ó. 120 centímetros. Aonde vai estar o CG desses 2 caras? No meinho, aqui assim, ó, com certeza não, porque eles têm cargas diferentes. Então o CG deles vai estar mais ou menos aqui, ó. Vai estar mais ou menos aqui. Quem é o X do CG e quem é o Y do CG? Olha só, eu vou marcar só um e aí o outro é o que faltar, tá? É o que sobrar. O X é a distância do CG até o pilar mais próximo. Então, ó, esse cara aqui, ó, é o X do CG. Consequentemente, o Y é a distância do pontinho, que é até o CG do outro pilar, tá? Vai ser o Y do CG, tá? Que basicamente é 120 menos o XCG, tá? Beleza? O primeiro ali, a gente vai chegar numa formulinha. Olha como é que funciona o X desse cara. Você vai pegar a carga no pilar, tá? A carga no pilar, beleza? Vai pegar lá a carga 1 no pilar, multiplicado por 1L, que é a distância entre esses 2 caras, dividido por P1 mais P2. É isso que a gente vai fazer, tá? É isso que a gente vai fazer. Pega uma carga, divide e multiplica e depois divide por P1 mais P2. Vamos fazer essa conta aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer. Então vai dar 825, tá?
vezes o L. Qual é o nosso L? 1,2. Dividido por quem? Dividido por 825 mais 1.375. Pessoal, para alguns alunos, isso aqui é mais uma fórmula. Mas para outros alunos que são mais familiarizados com a matemática, automaticamente perceberam que isso aqui, ó, é uma proporção, é uma proporção. Porque a carga total é quanto? É esse mais esse. E 825 é uma proporção. Então, essa cota vai estar essa proporção. 825 dividido pela soma dos dois. Tá? Para quem consegue enxergar matematicamente, enxerga uma proporção aqui, ó, bem simples, tá? É como se assim, se a carga de um fosse 50 e a carga do outro fosse 1000, como é que é o CG? E a distância entre eles vale 80 centímetros. Como é que eu faço o CG? Ué, 50 dividido por 1050 vezes o tamanho, 0,8. Acabou, tá? Então não é bem uma fórmula assim, é uma proporção, regra de 3 isso aqui, ó. Uma proporção, beleza? Então, se você fizer essa continha aí, ó, você vai chegar em 0,45 metros. Então esse cara aqui, ó, 0,45 metros. Bom, se eu fiz esse cara aí da 0,45 metros, deixa eu achar minha tampinha, cadê minha tampinha? Achei. Se esse cara é 0,45 metros, quanto vale então o Y do CG? O Y do CG vai ser igual a 1,20 então o Y do CG vai ser igual a 1,20 menos o 0,45. E aí o Y do CG ficou igual a 1,20 menos 0,45 dá 0,75 metros, tá? 0,75 metros. Beleza. Então, pessoal, olha só. Eu tenho um pilar aqui e o outro pilar aqui. Aonde está o CG dele? O centro de cargas dele está aqui, ó. Tá aqui. Aqui vale 0,45 e aqui vale 0,75, tá bom? Em relação ao CG, beleza? Aqui, ó, vale 75 e aqui 45, tá? É isso. Agora, nós vamos dimensionar uma sapatona que o centro de carga dessa sapata coincide aqui, ó. Bata aqui, ó. Beleza? Nós vamos coincidir esse cara batendo aqui, tá? Beleza? Bom, então, copia aí até a gente ir para a próxima parte. Copiou aí? Sim. Então tá. Eu vou apagar de novo só porque minha lousa é pequenininha. Mas eu vou manter a informação dos X e Y do CG, tá? Então calculamos a locação deles agora. Já temos uma informação quentíssima. A informação quentíssima que temos é que o X do CG vale 0,45 metros. Portanto, o Y do CG ficou igual a 0,75 metros. Agora, pessoal, nós vamos dimensionar um dos lados da sapata. Nós vamos dimensionar um dos lados da sapata. Então, coloca aí, ó. Cálculo de um dos lados ou melhor, um dos lados não, cálculo do lado,
do lado paralelo à viga de rigidez. Pessoal, então olha só, eu tenho um pilar aqui e o meu outro pilar está aqui, ó. A gente descobriu que o CG deles, o centro de massa desses dois carinhos, está aqui. Nós descobrimos. Então agora, a ideia é criar uma sapata cujo CG dê mais ou menos ali, ó. Uma sapata assim. Beleza? Porque aí o CG fica mais ou menos ali, ó. Metade aqui, ó. A outra metade aqui, tá? Mais ou menos, ó. Metade, metade. Então essa sapata que eu desenhei tem um CG coincidente com elas duas. Porém, pessoal, eu não posso apoiar dois pilares em uma sapata só ali. Por quê? Eles têm cargas diferentes. Se esse pilar é mais pesado que esse pilar, essa sapata vai fazer isso, ó. Ela vai ter um movimento aqui, ó. Esse lado está sendo empurrado mais para baixo do que esse. Então essa sapata vai ter um recalque diferencial. E aí o que a gente faz para solucionar esse cara? A gente vai colocar aqui, ó, uma viga de rigidez. Uma viga. E embaixo desses caras aqui, ó, uma viga aqui, ó. E embaixo do pilar 1 e do pilar 2, eu vou colocar uma viga correndo nela. Aí os pilares, eles vão cair em cima dessa viga. E a viga, por sua vez, aonde que ela vai apertar na sapata? Ela já não vai mais apertar de maneira diferencial. A viga, ela solidarizou os dois pilares e colocou, ela transformou o seu centro de carga nesse ponto aqui, ó, que é coincidente com o da sapata. Então, agora nós vamos calcular esse tamanho L aqui, ó, que eu vou chamar de L1. Esse tamanho aqui, ó. Por que esse tamanho da sapata? Porque ele é o que tem a ver com o tamanho aqui, ó, disponível, 120. Então ele é o lado paralelo à viga de rigidez, é o lado paralelo, tá? Paralelo. Esse não é o lado paralelo à viga de rigidez que está aqui, ó. Então, cálculo do lado paralelo à viga de rigidez, cálculo do L1. Então, escreve aí, ó, L1 igual, L1 igual, tá? Vou apagar esse desenho aqui para escrever a minha fórmula, só para você lembrar onde vai a viga de rigidez. L1 igual, isso é formulinha, escreve aí, 2 vezes, aí abre parênteses, B mais Y do CG, fecha, mais aqui, ó, mais, tá? O lado do pilar menor, tá? Mais esse ladinho aqui, ó, esse cotoquinho aqui, ó, o lado do pilar menor. É isso que nós vamos chamar aí, ó, tá? Então, dá uma olhada como é que fica esse L. Esse L1 vai ficar assim, então, ó, 2 vezes que multiplica B. Quem é B? Anota aí, pessoal. Anota aí quem é B. Olha só. Anota aí quem é B. Eu vou puxar aqui. Você vai anotar. E aí, a gente já apaga esse cara aqui. Então, eu tenho um pilar, o outro pilar aqui. O CG deles dá mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou ter um lado assim, tá? E o outro lado tem que ser dobrado. Então, ó, mandando aqui, ó, mais ou menos aqui, tá? Essa vai ser, aqui é o CG, né? Aqui tá aqui. Pronto, agora melhorou aqui, né? Esse é o CG. Então, pessoal, quem é o meu
Bzinho. Quem é o meu Bzinho? É o balanço, pessoal. O meu balanço é a distância entre o pilar... Cadê? Deixa eu achar um azul aqui. É a distância entre o pilar e o menor espaço que eu tiver aqui, ó. É essa distância aqui, ó. É o que a gente vai chamar de balanço. E esse balanço, ele vai ser adotado por nós, tá? Ele vai ser adotado por nós. Os engenheiros de fundação, eles não gostam que esse balanço tenha tamanho zero e que a viga de rigidez ela morra no pilar, tá? Porque você pode ter erros de locação e esse pilar cair levemente fora da viga de rigidez, vai dar um problema gigantesco. Então, esse B, ele é adotado, sempre ele é adotado. Os engenheiros de fundação, recomendam que o B, é o balanço, né? Balanço, tá? Eles recomendam que esse B, balanço, ele seja entre 50 e 100 centímetros, tá? Claro, 50 é o melhor número porque é mais barato, né? Entre 50 e 100 centímetros recomenda-se esse B aí, tá? Anota isso tudo aí, porque isso faz parte dos pilares associados. Anota isso aí. Anotou aí? Então vamos começar. Quem eu vou adotar? Eu vou adotar B, porque é o menor tamanho possível para um lado. Quanto maior esse B, maior vai ficar o lado. E eu quero o menor lado possível, né? O menor lado possível para trabalhar com essa sapata. Então eu tenho aqui, ó, 2 vezes quanto? 2 vezes 50, né? 2 vezes 50 eu vou ter, ou 0,5 pode ser em metro, mais quem? Mais o Y do CG. O Y do CG é 0,75. Tá? 0,75 mais o balanço mais o tamanho do pilar 1 ali, ó. Mais o tamanho do pilar 1. Você lembra quanto que media ele? 10 centímetros, então mais 0,1. Tá bom? Beleza? Então, é isso. Ah, pessoal, tem um errinho aqui no meu. O balanço, acabei de reparar isso, desculpa, tá? O balanço, ele não vai até o eixo, não. Ele é até a borda aqui, ó. Por que eu percebi isso que ele é até a borda? Porque, dá uma olhada. O que ele está falando? Que o lado meu, o lado da minha sapata é 2 vezes quem? 2 vezes esse cara, mais 0,1 do pilar, mais 0,75 é o tamanho esse cara aqui, ó. O tamanho desse cara aqui, ó. Né? É o YCG. Então, o meio mais o pilar mais o YCG, isso tudo vezes 2, aí vai ter que dar o meu tamanho mínimo pro L da sapata aqui, tá? E aí, se você fizer essa continha aí, ó, se você fizer essa conta, você vai chegar em... Cadê? Deixa eu ver a minha conta aqui, ó. Você vai chegar em 2,6, tá? Então, o meu L1 deu 2,60 metros, tá? O meu L1 deu 2,60 metros. Show de bola, pessoal? Esse é o dimensionamento do L1. Então, 2,60 é o número redondo, vai poder ficar. Esse eu vou apagar, você deixa anotado aí, sem essa informação não dá para fazer, tá? Beleza? Então, chegamos no 2,60. Agora, vamos relembrar as minhas formulinhas antigas aqui, ó. As minhas formulinhas antigas diziam que o S mínimo, né? O S mínimo tinha que ser a carga nos pilares dividido... Bom, olha só o que a gente pode fazer. A gente pode fazer que o L2, que é o outro lado, vai ser a área mínima
né? A área mínima dividido pelo L1. Não é verdade? Ó, passa o L1 multiplicando. L1 vezes L2 é a área da sapata. Então o meu L2 vai ser a área dividido por L1. Beleza? Mas a área, pessoal, a gente consegue determinar a área como sendo o produto. A soma de P1 mais P2 dividido pela tensão admissível do solo. Ó, carga do pilar dividido pela tensão admissível do solo dá a minha área, né? Então, área mínima é P1 mais P2 dividido pela tensão admissível do solo. Esse L1 estava aqui embaixo, vou voltar a esse L1 ali embaixo, tá? Então, aqui, se a gente quiser calcular o meu L2 ficou P1 mais P2, 825 mais 1375 dividido por quem? Por 2,60 vezes 250, tá? E aí, se você fizer essa conta, você vai chegar em 3,38. E aí você não vai usar isso, obviamente, você vai usar 3,40 metros. 3,40 metros. Beleza? 3,40 metros. Chegamos nos tamanhos da minha sapata. 3,40 por 2,60. A última verificação que eu sempre preciso de fazer é que uma tem que ser menor, o maior lado tem que ser menor que o outro vezes 2,5. Então olha só, ó, aqui embaixo vai ficar bem apertadinho, ó. Aqui embaixo, esse aqui, ó. A tem que ser menor ou igual a 2 vezes e meio lado B, tá? E aí vamos ver se isso dá ok? Vamos ver, quem é A? A é 3,40. Isso é menor ou igual a 2 vezes e meio 2,60? Com certeza, né? Ó, se fosse 2 vezes 2,60, dava 5,20. 5,20 é bem maior que 3,40. Então, ok. E aí, portanto, acabamos o nosso exercício. O nosso tamanho L é 3,40 por 2,60, aliás. Beleza? E aí, não esqueçam, pessoal, de locar esses caras. Eu vou locar aqui para vocês só um desenho aqui, porque sim, aqui o desenho ficou bom, aqui eu vou fazer, você pode até printar, vou aparecer aqui, ó. Dá uma olhada como ficou o meu desenho da sapata, ó. Calma que eu não consigo mirar aqui, ó. Olha só. Então aqui, ó, 2,60, 1,30 mais 1,30. Só que olha só, a metade desses caras dá aqui, ó, no CG. E esse CG está separado a 0,45 desse lado e 0,75 desse lado. E o outro tamanho aqui, ó, tá aqui, ó, 1,70 com 1,70, dá os meus 3,40, tá? Então, ó, depois você pega no videozinho, vai ficar gravado e reproduz essa sapata aí bonitinho também, ó. Não esqueçam da viga de rigidez que eu coloquei aqui, ó, em azul. Não esqueçam da viga de rigidez que eu coloquei em azul. Então, ó, pega esse desenho que é ele que você vai ter que fazer, tá? Não esqueçam, pessoal, uma coisa que eu não fiz para os 2 exercícios hoje, que é dimensionar a altura da sapata H e a altura H0 da sapata. Lembra disso, né? Na prova você fez, então não esqueça de fazer. A sapata não basta você me dar um lado e o outro. Você tem que me dar um lado, o outro, a altura do H, tem que fazer tudo, tá? Beleza, pessoal? Então, essa situação, ela me gerou uma mega sapata. Olha o tamanho da sapata, 3,40 por 2,60. Por que tão grande assim? Porque eu precisava locar essas duas juntas através de uma viga de rigidez, tá? Então, o resultado final ficou assim, ó, 3,40 por 2,60. Lembrando que, olha só, deixa eu olhar aqui para fora,
Esse ladinho aqui, ó, ficou bem encostadinho, né? Bem encostadinho. Esse outro lado ficou bem mais afastado. Por quê? Porque era para coincidir o CG aqui, ó. Para coincidir o CG. Beleza? Então, pessoal, alguma dúvida aí sobre esse tipo de fundação? Pilares associados? Um pouco difícil, não é um pouco difícil? É. Um pouquinho difícil, né? Eu também acho. Eu também acho bastante difícil esse caso aí. Colegas, acho que agora é 10 para as 9, mas a gente conseguiu avançar bastante. Que fizemos pilares de vários tipos aí, né? Então, deixa eu só mostrar uma última coisa aqui, ó. A gente não pode esquecer, pessoal, de determinar as alturas. Acabei de falar, mas como é que determina as alturas? A H tem que ser maior aqui, ó. O lado da sapata menos o lado do pilar dividido por 3, tá? Beleza? Tá? A gente viu isso aqui na aula passada, né? Para calcular essas alturas. Então, acho que não vamos ter muito problema. Bom, pessoal, eu acho que por hoje eu vou encerrar por aqui, para não te cansar muito, porque é uma sapata difícil, sim, de dimensionar, tá? Não é algo bem simples, mas acho que você conseguiu entender por onde que vai, para onde que vem e assim por diante. Beleza? Tranquilos? Beleza, Pro. Então, ficamos por aqui. Até semana que vem a gente continua dimensionando mais sapatas. Valeu, gente. Beleza, Então. boa noite, professor. Tá bom. Boa noite. Boa noite, educador. professor. Valeu, beijão. Tchau, tchau, tchau. Cadê a minha folha? E aí, acabei, amor. Acabei, só tá com o vídeo. Tava olhando o aluno que ficou na sala aqui. A aula acabou já. Ô Thiago. A aula passada o Thiago meteu uma. Ô, professor, não tava achando o link, cara. Vou sair aqui e já era. Hoje eu passei uns exercícios meio difíceis, assim, bem chatinhos mesmo. E aí eu concluí que, ó, já tava bom, porque é o seguinte, os alunos já pouco participam, pouco prestam atenção, tá aí o Thiago online até agora, né? O cara já não presta atenção quando a aula é curta e tal, assim. Então se eu ficar até 10 horas da noite fazendo exercícios difíceis,
Mas é porque o Diego tem um. Moço, eu ouvi você falar. O Diego tem um negócio que é bom, eu gosto, mas assim, os alunos não gostam. Ele é assim, ele é metódico. Então assim, é 10h40, é 10h40 que ela vai falar. Não é 10h38 que ela vai falar. É 10h40. Dá conta de participação. Eu achei o Marco Polo deu uma participação também, assim. Aí lá nos lambos de saco dele lá, ele deu uma, pra mim ele deu 0,6. Eu não vou questionar, mas. Cara, Porque isso fica no eu meio, participo pra não. caralho da aula do Marco Polo. O Diego deu nota máxima de todas as notas de participação. Tirei notando com ele, todas as matérias desse semestre. O